Ai, 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 ai. Eu sei que o momento não tá dando pra achar graça nenhuma, né? O Vasco ainda tá numa situação difícil, mas eu não consigo olhar pra esse lance aí e não morrer de rir. Ai, o que que o Nuno fez com o moleque, cara? Coitado do moleque, mano. Ai, meu Deus do céu. Fingiu direitinha, moleque tropeçou, levantou, caiu de novo. Ai, 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 esse Nuno joga muita bola, hein, família? Deus que me livre. Mas é isso, no momento que estou gravando esse vídeo, 3h50 da tarde. Boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, tem muita resenha nesse vídeo, separei aqui alguns cortes pra gente falar dos reforços do Vasco, né? A janela se encerrou no dia de ontem, então vamos trocar uma ideia aqui sobre o França, Robert Renan, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Nesse sentido, peguei aqui um corte do Ramon, né, lateral campeão com o Vasco da Copa do Brasil, comentarista da Sport TV, falando sobre os reforços do Vasco, sobre essa janela do Vasco. Tem também aqui um jornalista que eu gosto muito, que é o Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, e também o Eugênio Leal, lá da ESPN, falando sobre o trabalho do Diniz. Ele até compara ali com o do Fábio Carille, toca na ferida do Diniz em relação ao jogo contra o Corinthians, uma resenha muito interessante. Além disso, família, a gente tem aqui algumas notícias sobre até papel colorido, né? Poderia pingar aqui, tem jogador que o Vasco emprestou aí pro Avaí e muito mais. Porque eu tava acompanhando aqui algumas páginas que cobrem o Cruzeiro e, poxa, um tempo atrás, né? Ainda ali em agosto, lá pro dia 15, 16, que o Cruzeiro cogitou, tentou a contratação do Matheus França, e ele falou sobre isso, né, na coletiva de apresentação, e eu parei para pensar, caramba, manhã, o Vasco recentemente, então, conseguiu ganhar do Cruzeiro a contratação do França e também pela situação ali, aqui, o Andrés Gomes do Corinthians. Fala comigo. Ué, não tá dentro de uma realidade? Há quanto tempo que tu não vê isso no Vasco? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui também da parceira do canal, que é a GoCase. Vou deixar aqui o nosso cupom Família Vasco e também tá aqui o QR Code que vai te direcionar lá pro site da GoCase para os produtos do nosso Vascão. Mas de repente você tá no celular e aí o que acontece? Vai lá no site, GoCase, Vasco, mas de repente você quer uma bolsa térmica, uma mochila, uma mala de viagem. Família, tem de tudo na GoCase, quer uma capinha personalizada, tipo a sua, Tiagão, você com meu filho, você, eu, no caso, você que eu tô falando, tá? Não sou eu, na sua capinha, pelo amor de Deus, que é isso, Thiago? E aí com seu filho, camisa 10, nome, tudo, você pode personalizar a capinha, a garrafa, o copo, pra tomar um gelo e dar essa força. Se você entrar lá no site da GoCase, eu tenho certeza que você vai sair com alguma coisa. Além disso, a gente vai preparar aqui, né, a GoCase está com uma promoção lá bacana, passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes, utiliza o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui do GE em relação ao Lucas Eduardo. Tá aí, ó. Foi emprestado ao Avaí. Ainda não se sabe se o jogador fará parte da equipe principal na Série B ou da base, que disputará a Copa Santa Catarina. Pô, ainda é legal, né? Mas assim, o Lucas Eduardo tá vivendo um período complicado na sua carreira, né, família? Ele foi emprestado aí pro Cuiabá, não deu muito certo por lá, né? Depois teve a possibilidade de jogar num time da Ucrânia, não é isso? E aí ele não gostou dessa ideia, não foi, tá aí pelo Vasco e agora novamente pode ser emprestado, vai ser emprestado, agora não se sabe, né, se pro time principal. Recentemente a gente teve aí algumas movimentações, né, com jogadores da base do Vasco, assim lá atrás, né, com... Poxa, esqueci o nome dele que tá lá no... O Eric Marcos, né? Eric Marcos, Figueiredo também, o Barros acabou voltando e uma volta importante nesse momento, né? Até com a lesão aí do Jair, é um cara que deu um equilíbrio, né? A gente pode dizer que o Barros é um reforço nesse momento, né? Pelas 2 partidas que ele fez, contra Botafogo e contra o Sport, né? Então a gente fica na torcida aqui para que o Carlos Eduardo ele tenha, né, oportunidade no profissional para realmente acontecer o que vem acontecendo. Ou você consegue vender, né, e ajudar financeiramente o clube, ou ter um retorno. O cara com uma experiência, com uma confiança, né, assim como aconteceu aí com o Barros nesse momento, está contribuindo, família. Continuando aqui no assunto
base, cria do Vasco, tá na tela para vocês, ó. Andrei Santos recusou proposta milionária do... Aí me pega aqui esse time da Arábia Saudita. O clube árabe ofereceu 8 milhões de euros anuais em salários, valor 5 vezes maior que o recebido pelo volante no Chelsea. Que é isso, hein? Meu Deus do céu, dá para tomar uma... A proposta do time inglês foi de 70 milhões de euros, cerca de 445 milhões. O Vasco teria direito a 2,5%, o que renderia aproximadamente 11 milhões aos cofres vascaínos. Que é isso, hein, família? É muito papel. Mas assim, tá na razão dele, né? Quer jogar uma Copa do Mundo. O Andrei é muito novo ainda, né? Tem tempo e tem potencial para planejar a carreira dele dessa forma, pensando no lado esportivo, competitivo. E sei lá, futuramente, né? De repente, uma outra proposta, ele, né? Não sei. Eu acho que ele tá tomando a decisão correta, né? Porque já deve ganhar muito bem, né, família? E tem o sonho, né, de jogar na Europa, disputar a Liga, Copa do Mundo, e jogando no Chelsea a probabilidade, né, é bem maior. Mas essa venda aqui poderia colocar 11 contos no bolso do Vasco. Família, pra gente entrar no assunto aqui, janela, e repercutir esses cortes com vocês, tá aqui, né? O Vasco fechou a janela com a chegadas, e retornos, né? Eles colocaram aqui. Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França, Carlos Cuesta, Cauã Barros e Leandrinho, né? Renovações, Jardim e Coutinho. Vendas, João Vitor, Luiz Gustavo, Figueiredo, Lincoln, empréstimo, né? E Juan Esforça também foi emprestado aí para o Juventude. A galera vai destacar aqui essa janela do Vasco, mas, família, apareceu, né, aqui para mim essa postagem do Cabuloso Chips, né? E ele cobre aqui as notícias do Cruzeiro, né? E aí eu tava vendo aqui, né, que o Cruzeiro tava tentando a contratação do meio atacante Matheus França, ex-Flamengo. E aí eu fui nos comentários, né? E a galera ali comentando, ó, bom reserva pro Caio, melhor do que o Matheus Gonçalves, né, que o Cruzeiro também tentou, e ele, eu acho que, né, foi lá pro futebol saudita, bom reserva pro Matheus Pereira. Teve um aqui que comentou, né, médio, mas a maioria falando bom jogador. Rapaz, esse moleque é bom, hein? Aqui um até comentou, o Atalanta ofereceu 190 milhões ao cara, torcedor fanático mesmo, né, não acreditando na possibilidade do jogador retornar. Mas eu não sei se de fato isso aconteceu não, se o Atalanta ofereceu isso tudo, até porque seria uma loucura, né, jogador, não pelo talento dele, mas ele não conseguiu performar lá, atuar, né, ficou muito tempo machucado. Então assim, família, um jogador que pelo menos, podemos dizer assim, na teoria, no papel, é um bom reforço, né? É um bom reforço, um jogador de recurso, de qualidade. E claro que lá em dezembro, a gente espera estar aqui exaltando essa contratação, a importância dela. E aí eu bato nessa tecla de uma gestão que está dentro da realidade hoje do futebol brasileiro. Por quê? Porque passa, sim, alguma credibilidade para o mercado. Por mais que o momento é terrível, o Vasco está numa situação complicada, eu bato aqui na mesa e falo, o Pedrinho não pode deixar o Vasco aí, porque aí não adianta nada. Mas isso faz parte de um processo, de mudar a imagem do Vasco. Você pode até não gostar e achar que eu tô falando um monte de merda, mas isso é uma realidade. Dificilmente o Vasco conseguiria contratar esse jogador aqui, ter o retorno desse atleta. Então ali o Pedrinho, né, o Felipe acabou tendo uma importância nesse sentido, porque falou com ele também. E claro, um treinador como o Fernando Diniz, apesar da sua loucura, né, do seu momento Lloyd Augusto ali em vários jogos. Então o Vasco está passando uma credibilidade pro mercado, assim como conseguiu ganhar também ali, né, do Corinthians, que estava vivendo a sua situação lá, e aí acabou perdendo o Andrés Gomes para o Vasco. Então, família, é o que eu falo, o Vasco está dentro de uma realidade. E é o que eu venho comentando aqui com vocês sobre responsabilizar os jogadores, tá? O momento não é bacana, não é legal, mas o Vasco tá ali nesse sufoco todo, passa um pouco pelos atletas, tá? A gente não tem time para figurar na parte de cima da tabela, até por opções, por elenco. Acredito que se o Diniz der confiança, colocar para jogar, né, o Vasco vai até ter opções, principalmente ali do meio para frente. Na defesa, com a chegada do Cuesta e do Robert Renan, você tem duas opções pro lado esquerdo, o Robert Freitas. Pelo lado direito você só tem o Cuesta e o Hugo que tá quebrando galho ali, o Oliveira que tá sendo relacionado. Então assim, não tem tantas opções ali para trás. Na lateral direita, o Mita fez uma grande partida agora, né, contra o Sport. Na lateral esquerda, a gente não entende porque o Leandrinho não tem oportunidade. Agora ele voltou a ser relacionado, né, tá servindo a seleção. Então acho que ali do meio para frente, você tem o David, você tem o Andrés Gomes, você tem o Matheus França agora. Acho que o GB fica um pouco para trás. Então dá para mexer, né? Dá para
você mudar características, mexer durante a partida, o elenco não é tão ruim assim. Como eu disse, não para figurar na parte de cima da tabela. Agora, para estar ali naquela situação, não acho. Hoje mais cedo eu coloquei aqui, né, o vídeo dos comentaristas da ESPN e o Jean Oddi fala exatamente isso. O Vasco hoje não tem elenco para estar nessa situação. Eu acho também, sabe? Então a gente tem que responsabilizar um pouco os jogadores, porque acho que dentro do possível não é o planejamento que a gente espera, não é o que a gente quer. Comentei com vocês aqui, né, que o Grêmio pode vir forte no ano que vem. Fluminense, não sei como é que vai ser aí essa SAF, se vai conseguir também dar um salto. Pode ser mais um time, né, com investimento e, né, brigando na parte de cima da tabela. Então a gente quer isso pro Vasco, né, claro, acelerar esse processo. Mas eu acho que o Vasco hoje está dentro de uma realidade. E a contratação do Matheus França e também do Andrés Gomes comprovam isso. Corinthians queria o colombiano, Cruzeiro queria o Matheus França e hoje esses jogadores estão no Vasco, família vascaína. Deixa eu ver aqui, é isso, vamos reagir agora a esses cortes que eu separei aqui, bem bacana pra gente trocar uma ideia sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, sobre o trabalho do Diniz e os reforços também. Se liga só. Outra ideia de jogo. E os problemas eram parecidos. Porque assim, você pode trocar ideia de jogo, mas quando você tem um elenco que não vai te dar mais do que aquilo, você vai ficar no mesmo lugar. Então é uma ideia de jogo diferente. É mais legal de ver. Eu gosto mais de ver o Vasco do Diniz do que eu gostava de ver o time do Carille. Mas na prática, os resultados não mudam muito. E são muito parecidos porque é o que o time consegue entregar. Sabe? É isso. Vamos ver se esses reforços eles conseguem encaixar e dar um pouco mais de consistência ao Vasco, fazer com que o Vasco seja um time que não oscile tanto dentro dos jogos. Mas a perspectiva de jogar melhor e mais do que isso, de fugir do rebaixamento e talvez ter um final de temporada mais tranquilo, é uma perspectiva melhor com o Diniz do que era com o Carille, por exemplo, né? O Carille não deu certo. Esse elenco, esse time já tentaram uma reação. Não, eu acho que sim. Um time... Eu também, eu tô nessa Ele linha. tava aí Não, hoje. eu também. Se o Vasco lento, gradual e seguro tivesse Ainda que eu goste, é duro falar que eu gosto do trabalho do Carille porque ele acabou de tomar 8, né? Mas também com o Diniz também. O jogo semana passada, eu gosto muito do Diniz, tá? O jogo contra o Corinthians, ele erra muito. É uma derrota que passa muito pelas decisões equivocadas do Diniz, que vai além de você implantar um estilo de jogo. É você ter a leitura do que está acontecendo na partida. Então o Vasco teve problemas contra o Corinthians por perder o meio de campo, que é normalmente o grande forte do Vasco. É ter a capacidade de controlar o jogo a partir da posse de bola. Contra o Corinthians entrou com um nível de intensidade tão alto e com uma mudança no próprio estilo do Corinthians de jogar, colocou 4 volantes, colocou mais 2 meninos, que fizeram com que o Corinthians fosse mais intenso que o Vasco e impedisse o Vasco de controlar o jogo a partir da troca de passes. E ele foi enfraquecendo esse meio de campo do Vasco conforme o jogo passava, porque aí ele perdeu o Tietchan machucado. Aí ele coloca o Verratti e traz o Nuno para ser volante. O Nuno não é volante, aí perde ainda mais o meio de campo. Então, ele fez uma leitura errada do jogo naquela partida. Agora, nem sempre faz, nem sempre erra, nem sempre acerta. É um técnico que tem uma ideia de jogo, às vezes ele estica demais a corda nessa ideia de jogo. Pode funcionar, pode não funcionar. Contra o Corinthians não funcionou, em outros jogos funcionou. Então, mas o que vai dar a batida do Vasco, o ritmo do Vasco no campeonato, vai além da ideia do Diniz. Vai no que o time em campo consegue entregar. E agora talvez possa entregar mais, até pelas peças que vão chegando. Tem que ver como essas peças encaixam. Com ele no comando, mas é o que o torcedor vai... É onde o torcedor vai se agarrando. Robert Renan, por exemplo, é um zagueiro talhado para jogar com o Diniz. É o tipo de zagueiro que o Diniz gosta. Isso é bom ou ruim? Isso é bom quando ele não perde a bola. É aquela história. Mas aí... Os times do Diniz tomam muitos gols, né? E aí agora teve Robert Renan que chegou, o próprio Cuesta que chegou também, o Thiago Mendes foi o reforço, vamos ver como é que vai ser essa entrada dele de fato, consequência ao time. Ajudam esses reforços, ô Gabriel Farias? Ajudam demais. Os times do Diniz sofrem muitos gols, beleza, a gente concorda. Aí no Vasco ele tinha um álibi. Minha zaga é fraca. Ele não vai falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que não. Todos nós entendemos que o sistema defensivo do Vasco é fraco, é frágil, até que chegaram os reforços. Robert Renan e Carlos Cuesta, jogadores que têm tudo para elevar esse nível do miolo de zaga, e é naturalmente com o miolo de zaga sustentando melhor. Você vai facilitar o trabalho dos laterais também do encaixe da marcação. Então imagino eu, que teremos um Vasco muito mais bem sustentado na defesa. E aí, se o jogo do Diniz flui, naturalmente, com bola no pé, que é aquele jogo que a gente quer observar do Diniz, o time ganha um pouco mais de equilíbrio. Vai ser minha cobrança. Pós-data da FIFA pra frente vai ser minha cobrança. Porque antes sempre tinha o álibi. Ele não tem zagueiro. Ele escala o Hugo Moura com o Lucas Freitas. Do reserva, o Lucas Oliveira. O João Vitor não tava jogando nada. Agora ele tem 2 zagueiros à disposição.
E aí, vai melhorar? É o que a gente cobra. Eu até me surpreendi, o Vasco, logo após o jogo contra o Sport, divulgou um dado de que o Vasco tem o melhor ataque dentre os visitantes do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o 6-0 joga esse número um pouquinho pro alto e acaba não correspondendo a um número tão equilibrado, mas não deixa de ser um dado bem relevante. Mesmo que você retirasse os 6 gols, o Vasco tem um bom número de gols anotados enquanto uma equipe visitante. E aí, Breno, eu quero acreditar, então, que do meio pra frente o trabalho tem que ser ajustado para o Vasco ter um mínimo de equilíbrio. É o que eu aguardo, cara. Tem faltado isso. O Vasco realmente sofre muitos gols, não passa segurança. Se esses zagueiros encaixarem, queira Deus que eles encaixem, o Vasco vai ter um time, de repente, mais sólido para fazer uma campanha segura. Possivelmente vai ganhar oportunidade para ser essa dupla titular da zaga do Vasco, um setor muito problemático nos últimos anos. O Molito lembrou bem, já tinha o Robert Renan e agora o Cuesta. Primeiro que o Vasco fez uma janela muito boa gastando pouco, né? Matheus França vai pagar o salário. O Andrés Gomes é empréstimo, o Murito pode me confirmar o valor, que a gente conversou ontem até na redação sobre, eu já esqueci. Ele vai me salvar. Por mais ou menos 4,5 milhões ali de euros depois, né? A opção de compra. Lembrar que essa opção pode virar obrigação dependendo de algumas metas ali de desempenho. E aí tem o Cuesta e tem o Robert Renan. Então, assim, para mim é uma dupla de zaga muito forte pro setor mais emergencial pro Vasco, né? Eu acho que é uma dupla que pode se encaixar muito bem. O Robert Renan é aquele zagueiro que pensa o futebol muito atualizado, vamos dizer assim. É um zagueiro canhoto do pé bom, que vira o pé toda hora, que tem o passe vertical como característica, que vai conseguir construir de trás, já como o Diniz gosta, aquele passe de qualidade. A bola, o Diniz não tem agora um volante de qualidade para quero Jair, né? Para poder fazer essa bola chegar com mais qualidade ao Nuno, ao Coutinho, ao Verratti, enfim, ao Ryan, ou o David, quem jogar, enfim. Mas já vai sair de trás um passe com muita qualidade pelo lado esquerdo. Tem o Piton, que se associa muito bem também com a bola no chão, tem qualidade, habilidade para jogar por dentro. Pelo chão, e do outro lado o zagueiro que não pode ser alto, mas o que eu vi do Cuesta se posiciona muito bem na leitura da bola, né? Ele sabe antever o que o adversário possa vir a fazer. Então é um zagueiro muito combativo, é um zagueiro mesmo de duelos individuais, muito duro, de muita força, e que tem sim um bom posicionamento defensivo. Claro que algumas coisas ele pode falhar, pode vir a acontecer, que é normal, mas é uma dupla de zaga que pode dar um caldo muito bom. Quando se trozarem, se entenderem, se conhecerem, o Vasco pode ganhar muito defensivamente com esses dois. Tá aí, deixei pra destacar alguns pontos aqui, família, pro áudio ficar melhor, né? Pegando o gancho lá do Eugênio Leal, da ESPN, ele falando que os problemas com o Carille e com o Fernando Diniz é basicamente a mesma coisa pela qualidade do elenco. Cara, eu nem vou pra esse lado, até porque, como o Gabriel Farias muito bem pontuou ali, o Vasco tem o melhor ataque como visitante. E isso é uma loucura. Então o problema realmente do Vasco não é criar, não é construir. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Se você assiste outros times, você vai ver que você vai falar, caraca, mano, não é possível. Que é isso, cara? O Vasco joga melhor. O Vasco cria mais. O Vasco tem mais oportunidades. Faz mais gols. Mas, né, o problema é a defesa. E aí, realmente, é aquela loucura que eu comentei aqui com vocês que eu não sei o que pensar. Se fosse tipo NFL, futebol americano, não sei se vocês acompanham, tem lá, né, o treinador principal, mas tem o treinador defensivo e tem o treinador ofensivo. Né? Eu sei que muda tudo. Existe um time defensivo e um time ofensivo. E aí tem um treinador para cada função aí. No Vasco não, né? Se o Diniz pudesse só comandar o ataque, eu acho que estaria de bom tamanho. Agora, como não é assim, né? É o mesmo time para atacar e para defender, e o Diniz é isso, ele não tem essa visão, ele não tem esse equilíbrio. A gente debateu aqui um outro dia, será que para esse jogo contra o Botafogo é interessante você, sei lá, colocar Barros e Hugo Moura, né? Se o Tietchan não estiver 100%? Eu duvido o Diniz fazer isso. Se ele optasse por essa escalação, com os dois volantes, eu ia ficar surpreso. Porque não entra muito ali na dinâmica do jogo dele, né? Posse de bola. Eu não acho, assim, o Hugo Moura e o Barros tão fracos, limitadíssimos, tecnicamente falando. Não acho um Zé Gabriel, sabe, da vida, nenhum dos dois. Mas são jogadores que não têm o refino técnico do Jair e do Tietchan, por exemplo. Para encostar, para controlar mais o jogo, para rodar, para girar, brilhar, brincar, sabe? Não tem esse molejo todo. Mas é uma opção para você, sei lá, entrar mais equilibrado, defender, se proteger melhor nesse jogo, de repente dar um pouco mais de liberdade pro Coutinho, não sei, é uma possibilidade, mas é difícil, né, você ver o Diniz fazer isso, porque ele tem ali a ideia dele e ele não muda, mano. Né, diferente de outros treinadores que sim, são cobrados também, são criticados, né, o Renato Gaúcho está sendo humilhado aí pelos torcedores do Fluminense pela covardia contra o Santos, né, a galera tá aí comentando, o Vasco deu de 6 e o Fluminense não deu um chute no gol, o Brasão não fez uma defesa nesse jogo contra o Fluminense, não fez uma defesa, pra você ver, mas é um cara que, sei lá, consegue trazer mais um equilíbrio no Campeonato Brasileiro, isso é importante, porque às vezes você não tá bem no jogo, o time conseguiu encaixar a marcação, então você tem que ter um plano B. Opa, hoje não é meu dia, não tô conseguindo, né, achar, conectar os passes, assim como o Eugênio falou no jogo contra o Corinthians, vou por um outro lado, vou equilibrar esse time, vou me defender melhor, que de repente num contra-ataque, né,
em determinados momentos da partida eu vou conseguir marcar o adversário, se eu não tô conseguindo criar, vou marcar lá em cima, e aí eu preciso ter mais intensidade, numa roubada de bola eu consigo sair, sabe? Não tem esse olhar. Ele fica ali só na parada dele, no mundinho dele. E aí não existe, família. Esse jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Juventude, o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Mirassol, se você observar bem, o Diniz, ele atrapalha o time. Ele atrapalha o time. Mas aí ele vai na coletiva e fala que errou isso, há gols facilmente evitáveis, mas você contribuiu com essa merda. Você contribuiu. Você tá vendo que o time tá cansado, tá lento, e você não bota jogadores pra correr. Você bota time mais cansado. Contra o Mirassol, ele tirou o Hugo Moura, que beleza. Botou o Thiago Mendes. Thiago Mendes e Tietê. Com 15 minutos, os caras passando voando ali no meio campo, 2 gols dos caras. Depois o Vasco, por um milagre lá, conseguiu achar os 2 gols. Né? Bola aérea, conseguiu achar. E depois tomou um gol. Por quê? Fragilidade defensiva. Sem jogadores de intensidade. Mirassol passando andando pelos caras. Aí tu vai botar na conta da defesa? Pô, não pode, mano. Entendeu? Esse equilíbrio defensivo passa também por isso. Olha o que o Barros fez com o Vasco. Um jogador já não melhorou alguma coisinha? Tomamos 2 gols. Acho também por culpa dele. Se ele tivesse botado mais gente ali pra correr, mais sangue, né, o Vasco não passaria esse sufoco. Mas o Barros já deu um equilíbrio. Porque tem mais força, tem mais vontade, né, consegue preencher um espaço, ganhar uma dividida. E contra o Corinthians ele optou pelo Nuno de volante. Não existe, sabe? Não existe. Em relação aos reforços, cara, tô botando uma expectativa porque são jogadores jovens e com potencial, né? Tem potencial, todos eles. Todos são bem avaliados, bem comentados, todos. Cuesta, Robert Renan, Matheus França e Andrés Gomes. Agora é uma questão de ritmo, de parte física e do Diniz encaixar. Acho que, num primeiro momento, a chance da gente ver assim, tendo sequência, é o Cuesta, né? Porque tá jogando ali improvisado o Hugo Moura. De repente, sim, o Robert Renan. E aí vamos ver, né? Se o Matheus França e o Andrés Gomes vai encaixar aí nesse time, família. Acho que o Andrés Gomes, pegando o ritmo, ele tem que jogar como titular no Vasco, na minha opinião, tá? Continuo defendendo o Verratti do banco desse time, mesmo sendo nosso artilheiro, para o time ter mais equilíbrio, ter mais vontade, se defender melhor desde o comando de ataque, sabe? Eu continuo falando isso. Não, o Vasco hoje não pode se dar o luxo de ter Coutinho e Verratti juntos, na minha opinião, tá? Na minha opinião. São 2 jogadores que contribuem pouco nessa dividida, ponto A, ponto B, tem que ganhar, tem que correr, tem que preencher um espaço, tem que dividir. Eles conseguem fazer isso? Conseguem. Né? No jogo contra o Sport isso aconteceu. Mas é um esporte limitado, né, família? É um esporte fraco. Né? O Vasco ainda não conseguiu vencer um time da parte de cima da tabela, um time mais qualificado, sabe, as vitórias do Vasco. Fortaleza, lá embaixo. Santos, lá embaixo. Sport, 2 vezes, lá embaixo. O São Paulo até então, quando o Vasco ganhou, estava lá perto da zona de rebaixamento. Então, o que eu entendo? Quando você joga contra times mais qualificados, você ter Verratti e Coutinho para pressionar, para ganhar as divididas, fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, pode ser esse o ponto de equilíbrio que está faltando pro Vasco nesse momento. Mas aí é uma leitura minha. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.